Olá, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Walter de Ciências, com mais uma videoaula que eu estou gravando para vocês aqui. O assunto da videoaula de hoje é o balanceamento de equações químicas. Esse assunto é do nosso segundo bimestre, né? São os assuntos que a gente está vendo no segundo bimestre da nossa escola. Porém, antes de falar de balanceamento de equações químicas, eu tenho que falar um pouco, né, dar uma introdução sobre o Lavoisier. Lavoisier era um químico francês, né, que em 1785 ele descobriu a lei de conservação de massas. E essa lei recebeu o nome de Lei Lavoisier, em homenagem a ele. Né? Ele chegou a ser considerado o pai da química moderna. E essa lei se baseia no seguinte: o Lavoisier ele fez inúmeras experiências nas quais ele pesava substâncias participantes de uma reação química antes e depois da reação. E aí ele verificou que a massa total do sistema permanecia inalterada. Então, quando essa reação ocorria num sistema fechado, ele concluiu que a soma das massas que entravam, né, que estavam envolvidas na reação, que ele chamou de reagentes, era igual à soma total das massas, né, das substâncias produzidas por essa reação, que seriam os produtos da reação. Então, num sistema fechado, a massa total envolvida nessa reação ela permanece constante. Por isso, ele enunciou essa frase que ficou muito famosa: na natureza, nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. E essa transformação na natureza, essa transformação da matéria que ocorre na natureza, a gente dá o nome de fenômeno. E o fenômeno, ele pode ser classificado em fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos, eles causam transformação da matéria sem ocorrer alteração na composição química. Ou seja, é todo fenômeno que ocorre sem que haja formação de novas substâncias. O exemplo que eu posso dar para vocês, assim, o mais simples de todos, é a água. A água ela está vamos supor, no estado sólido, né, o gelo. Se a gente começar a aquecer a temperatura dessa água, ela derrete, o gelo derrete, se transforma em líquido. Se a gente continuar aquecendo, ele vira vapor. E se a gente resfriar o vapor, ele volta a ser líquido, e se a gente continuar resfriando, ele volta a ser sólido, que é o gelo. Então, porém, durante toda essa transformação física, não houve formação de nova substância, ela continuou sendo água. Já o fenômeno químico é todo aquele que ocorre a formação de novas substâncias. Um fenômeno químico, ele transforma uma substância em outra, com diferentes propriedades químicas. O fenômeno químico altera a natureza da matéria. E a esses fenômenos químicos, nós damos o nome de reações químicas. E as reações químicas é que a gente vai começar o estudo do balanceamento das reações químicas. Mas eu vou dar um exemplo de uma reação química. O óxido de cálcio mais a água produz o hidróxido de cálcio, que é usado na pintura de paredes e muros. O que é esse óxido de cálcio? Óxido de cálcio é o cal, a gente conhece como cal, aquele pó branco que parece um cimento. Quando a gente umedece ele, né, quando mistura com água, ele vai virando uma tinta. Ele vai virando o hidróxido de cálcio, nada mais é que aquela tinta, né, aquele líquido branco que o pessoal usa como tinta para pintar paredes, muros. Tem gente que tem alguns lugares que pintam árvores, né, o caule das árvores de branco. E na química, quando nós substituímos os nomes das substâncias por fórmulas,
e as palavras por símbolos, a gente obtém as equações químicas. Então, vou dar um exemplo. Temos aqui o exemplo de uma equação química. Do lado esquerdo, nós temos o óxido de cálcio, que é que a gente leu agora ali em cima, que é o cal, que eu falei. Aí depois eu somo mais H2O. H2O é a água. O resultado dessa mistura, né, ele vai reagir e vai se transformar em hidróxido de cálcio, que é a tinta lá que eu falei que o pessoal usa para pintar paredes e muros. Então, a diferença básica entre reações químicas e equações químicas é que na reação química é o que a gente vê acontecer, né? A gente está misturando dois produtos, no caso aí foi o óxido de cálcio e a água, a gente misturou dois produtos, né? Duas substâncias, e obtemos uma terceira, que foi o hidróxido de cálcio, que é usado nas pinturas de paredes e muros. Já a equação química, ela é formada por letras, números e símbolos, e cada parte dessa equação recebe alguns nomes, como eu vou demonstrar agora. As substâncias que iniciam uma reação são os reagentes. Então, dentro da equação química, o que fica do lado esquerdo, que é a que está iniciando a reação, são os reagentes. Elas constituem o primeiro membro da equação. Já as substâncias obtidas nessa reação são os produtos, e ela constitui o segundo membro da equação. Agora eu vou colocar aqui uma outra equação para a gente estudar o que significa cada um desses símbolos, cada um desses números. Vamos começar pelos índices. Esses índices são chamados de índices estequiométricos. Esses índices, eles acompanham os átomos dos produtos envolvidos nesta reação, nesta equação. Então, por exemplo, aqui, no primeiro círculo, o índice 2 indica que nós temos aqui dois átomos de hidrogênio. No segundo círculo, nós temos dois átomos de oxigênio. E aqui no terceiro, novamente, dois átomos de hidrogênio. Vejam que esse índice aqui, ele está acompanhando somente o hidrogênio. O oxigênio, ele teria o índice 1, mas a gente não costuma colocar esse índice por convenção, né? Estabeleceu-se que quando for número 1 aqui, a gente não precisa colocar. Então, se não tiver nenhum símbolo e nenhum número, a gente entende como um átomo. Então, aí teria só um átomo de oxigênio, ok? Então, continuando no entendimento dessa equação química, vamos passar para o próximo item, que seriam as fórmulas, que são as moléculas propriamente ditas, envolvidas nessa equação, que seria aqui no caso a molécula de hidrogênio, né, do gás hidrogênio, a molécula do gás oxigênio e a molécula da água, né? Essas são chamadas de fórmulas. O próximo são os coeficientes. O que faz esse coeficiente aqui numa equação química? O coeficiente, ele multiplica a molécula ali do gás hidrogênio. Então, se eu tenho aqui no índice dois átomos de hidrogênio, esse coeficiente multiplica essa molécula. Então, nós ficaremos aí com 4 átomos de hidrogênio. No caso aqui, no segundo caso, no gás oxigênio, ele tem o coeficiente 1. Né? Aqui, ó, ele tem o coeficiente 1, que é o mesmo caso do coeficiente lá do índice lá do oxigênio, lá do outro, que eu falei agora há pouco da molécula de água. O 1 a gente não precisa colocar. Estou colocando aqui só para vocês entenderem que quando não tiver nada aqui,
é o número 1 que tem aí. Então, no caso aqui, eu tenho uma molécula do gás oxigênio. E essa molécula é formada por dois átomos, né, como a gente já viu nos índices, são dois átomos de oxigênio. Então, esse 1 estaria multiplicando essa molécula. E na terceira molécula, o número 2 ali na frente, ele está multiplicando a molécula da água inteira. Ele está transformando. Antes nós tínhamos uma molécula de água, agora nós teremos duas moléculas de água. Então, lembrando que, de acordo com a lei de Lavoisier, numa reação química, o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Ok? Então, vou dar um exemplo aqui. Essa é a mesma equação que nós estávamos trabalhando anteriormente, que é formada por duas moléculas de gás hidrogênio, uma molécula de gás oxigênio e duas moléculas de água. E logo abaixo eu estou demonstrando a mesma equação, porém com esse sistema de esferas, simbolizando os átomos e as moléculas envolvidas na reação. Então aqui nós podemos ver as duas moléculas de gás hidrogênio, né? Essa aqui é uma, ó. Essa aqui é uma molécula e essa aqui é a outra. Uma molécula de gás oxigênio, que são esses dois átomos aqui de oxigênio, e na parte aqui do produto, duas moléculas de água. Uma e duas aqui, que são as moléculas de água, H2O. Ok? Como podemos ver nesta forma de demonstração, é mais fácil visualizar essa equação balanceada. Então, o que é o balanceamento? O balanceamento de uma equação química é basicamente garantir que os dois lados da equação sejam iguais, ou seja, a quantidade de átomos que fazem parte dos reagentes deve ser igual à quantidade de átomos que constitui o produto da reação. Como a gente pode ver aqui, eu falei que nós temos aqui duas moléculas de hidrogênio. Nós temos aqui nessa molécula dois átomos de hidrogênio, mais dois aqui embaixo. E lá nos produtos nós temos dois átomos de hidrogênio, mais dois aqui na outra molécula. Nós temos na parte de reagentes dois átomos de oxigênio, nessa molécula de gás oxigênio, e na parte dos produtos, nós temos também aqui dois átomos de oxigênio formando essas moléculas de água. Então, essa equação está balanceada. Então, agora vamos ver alguns exemplos de balanceamento. Esse balanceamento que eu vou fazer aqui é pelo método da tentativa. Existem três métodos. Tem o método da tentativa, o método algébrico e o método da oxirredução. Esse método aqui é o da tentativa. Depois eu vou gravar um outro vídeo com os outros métodos. Mas esse aqui eu acho o mais simples por enquanto. Quais os elementos envolvidos aqui? Eu tenho o gás nitrogênio, que ele está representado ali por dois átomos de nitrogênio, o gás hidrogênio, também representado ali por dois átomos de hidrogênio, e a amônia, que é esse NH3, que é uma molécula de amônia. Então vamos só fazendo uma lembrança, né, novamente, que numa reação química o número total de átomos dos reagentes é igual ao número total de átomos dos produtos. Então, vamos ver se essa equação está balanceada. Vamos começar a analisar aqui pelo nitrogênio. Quantos átomos de nitrogênio eu tenho aqui? Eu falei que esse índice aqui, ele indica que eu tenho dois átomos de nitrogênio.
aqui na parte de reagente, entrando na reação e saindo lá na reação no produto. Eu tenho apenas um. Vejam bem. Aqui lembrem-se, né, que aqui era como se tivesse um. Esse 3 aqui, ó, ele diz respeito somente ao hidrogênio. E aqui o nitrogênio, como ele não tem nada aqui na frente, seria o número 1. Então, nós estamos entrando com 2 átomos de nitrogênio e saindo com apenas um. Então, qual o número que eu teria que colocar aqui na frente no produto para balancear essa reação? Colocaria o número 2. Colocar o número 2, aí eu estaria transformando o nitrogênio em 2. Mas não posso esquecer, lógico, que quando eu coloco esse coeficiente aqui na frente, eu estou multiplicando a molécula toda. Então daqui a pouco a gente vai ver que alterei o valor do hidrogênio também. Mas, então, aqui eu vou colocar o número 1 aqui, ó, porque já está balanceado. Entrou uma molécula de gás nitrogênio e está saindo, que estava representado por 2 átomos de nitrogênio, e eu tenho 2 átomos de nitrogênio saindo do outro lado. Agora vamos olhar o hidrogênio. O hidrogênio está entrando aqui na parte de reagente, está entrando 2 átomos de hidrogênio, que aqui o que me diz o índice aqui, né? 2 átomos de hidrogênio. E eu tenho aqui 3 átomos de hidrogênio sendo multiplicado por esse 2 aqui, ó. Está multiplicando. Então, ao todo, eu vou ter 6 átomos de hidrogênio. E eu estou entrando com 2 somente. Então, eu volto lá nos reagentes e coloco um 3 aqui. Porque aí eu estaria multiplicando o hidrogênio na entrada por 3. Aí eu ficaria com 6 átomos, né? 3 vezes 2 seria 6 átomos de hidrogênio. E aqui também 2 vezes 3 seriam 6. E aí essa equação estaria balanceada pelo método da tentativa, como eu havia falado. Vou representar novamente essa equação com algumas esferas simbolizando os átomos e as moléculas, pois eu acredito que usando esse sistema fica mais fácil visualizar a equação balanceada. Então, eu estou entrando aqui com uma molécula de gás nitrogênio, que são 2 átomos de nitrogênio, mais 3 moléculas de gás hidrogênio, que seriam 6 átomos de hidrogênio, né? Que dá para vocês verem aí que nós temos 6 átomos. Isso estaria resultando em 2 moléculas de amônia, que é o NH3. Então, 2 moléculas de amônia. Uma aqui em cima, né? NH3, e outra aqui embaixo, NH3. Ok? Isso graficamente. Então, mais uma prova de que a equação está balanceada. A mesma quantidade de átomos que eu tenho na parte de reagentes, eu também tenho lá no produto da reação química. Então vamos para mais um exemplo. Agora aqui eu tenho o gás metano mais o gás oxigênio, e ele vai ter um produto de CO2, né, que é o gás carbônico, mais água. Vocês viram que está entrando, nós temos aqui nos reagentes 2 produtos diferentes, né, o gás metano e o gás oxigênio, e como produto a gente está tendo dois elementos também diferentes, o gás carbônico e a água, 2 substâncias diferentes, ok? Gás carbônico e água. Vamos ver se essa equação está balanceada. Vamos começar analisando o carbono, que o Czinho aqui é o carbono. Então, carbono, eu tenho um átomo, né? Que, como eu já falei, aqui seria como se fosse um átomo. Um átomo de carbono entrando,
que é na parte de reagentes. E aqui do outro lado eu tenho um átomo de carbono saindo. Então, o carbono está balanceado. Então, eu vou até colocar o número 1 aqui. Ó. O carbono, eu não preciso mexer mais. Carbono está entrando 1, saindo 1. Certo? O próximo elemento que eu vou ver vai ser o hidrogênio. Estou entrando aqui com 4 átomos de hidrogênio. E lá do outro lado, eu estou saindo com apenas 2. Certo? Porque esse número 2, como a gente já viu anteriormente, ele acompanha o hidrogênio, né? Então, eu estou saindo com 2. Eu estou entrando com 4, saindo com 2. Então, o que eu teria que fazer aqui? Multiplicar por 2 aqui na frente. Então, agora, com esse 2 aqui na frente, eu estou multiplicando por 2. Então, eu transformei os meus 2 átomos de hidrogênio aqui em 4. Mas não posso me esquecer que esse 2 também está multiplicando o átomo de oxigênio aqui, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o hidrogênio já está balanceado. Vamos agora ao oxigênio. Eu tenho, entrando aqui, eu tenho 2 átomos de oxigênio. E quantos eu tenho saindo? Eu tenho aqui 2, mais 2 aqui, porque lembre-se que aqui é como se eu tivesse 1, né? Aqui é como se eu tivesse 1. E esse 2 está multiplicando esse 1 aqui. Então eu vou ficar com 2 átomos de oxigênio aqui e mais 2 aqui. Então, ao todo, eu tenho 4 átomos de oxigênio. E está entrando apenas 2. Então, para balancear, eu teria que simplesmente colocar o número 2 aqui. E essa equação estaria balanceada. Então, ela ficaria assim. Ok? Então, com esse exemplo aqui, eu não vou fazer a demonstração gráfica, né? Mas a equação está balanceada. Com esse exemplo, eu encerro essa videoaula. E eu vou gravar mais um vídeo com mais exercícios sobre esse método da tentativa, assim com um grau de dificuldade um pouquinho maior. E também vou demonstrar o método algébrico, ok? No próximo vídeo. Então, até a próxima e bons estudos. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e, caso tenham dúvida, assistam novamente. Eu vou passar uma lista de exercícios, então assistam novamente, façam os exercícios, ok? E até a próxima. Bons estudos.